problematizado por Deus, questionado, confrontado, levado a refletir, encontrar a solução. Problematizado por Deus. Vamos refletir mais sobre isto, lendo Gênesis capítulo 3. Vamos focar do verso 1 ao verso 13 e também 20 a 21. Gênesis capítulo 3. Palavra do Senhor para a sua vida no livro de Gênesis. Gênesis, origem. Eis o significado da palavra, origem. E nós encontramos em Gênesis a origem do universo, a origem do nosso mundo, a origem da criação, a origem do ser humano. E também a origem do problema, do drama da existência humana. Uma existência complicada. Por quê? Por quê? Numa origem tão magnífica em Deus. O livro de Gênesis, livro das origens. Vamos ler no capítulo 3, mas quero apontar, ainda no capítulo 1 de Gênesis, alguns versos que iluminarão alguns aspectos da nossa reflexão nesta noite. No capítulo 1, tudo começa então com o verso 1, capítulo 1 de Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E no verso 26 temos: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí então estão esses versos do capítulo 1. Lembremos, notemos o primeiro verso: Deus criou. Deus criou. Mas no verso 2 nós temos a informação que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no verso 26, muito intrigante, diz aqui o verso 26, então disse Deus, singular, façamos, plural, o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Agora então o texto no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 13, depois 20 e 21. Palavra do Senhor então que vem bater na porta do seu coração, da sua mente, que o seu coração esteja então preparado, aberto para receber a palavra agora. E diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão, e Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também.
Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Verso 20 e 21. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Verso 5 diz: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Deus pergunta a ele, a Adão: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O que é que você estava fazendo no começo da noite, talvez fim de tarde, no dia 20 de julho de 1969, isto é, você que já estava vivo naquela época? Creio que você vai se lembrar um pouco, espero, recordo o que eu estava fazendo. Bem, estava na casa de um vizinho, uma família amiga da minha família, pertencíamos à mesma igreja. Eles tinham uma televisão, nós não tínhamos, televisão branco e preto naquela época, e nos ajuntamos na tarde daquele dia para ver o primeiro homem, primeiro ser humano pisar na Lua. Apolo 11 chegava até lá, agora sim, então pousando no módulo, e 2 deles então andando em solo lunar. E o outro módulo que ficou em volta da Lua, que seria de resgate, e traria eles todos para a Terra de volta. Naquele que ficou em volta estava o astronauta Collins, desceu até a Lua Aldrin e Armstrong. Armstrong foi o primeiro a sair. Depois disto, mais 6 projetos Apolos foram à Lua entre 1969 e 72. Até hoje isto é impressionante, não é mesmo? Não é impressionante? O ser humano, esse sujeito pequenino, é a ousadia de sair daqui da Terra, viajar até a Lua. A Lua é essa que encantou
A humanidade, por milênios, foi vista muitas vezes como misteriosa, tão longe, distante. E agora esse ser humano sai daqui, entra numa espaçonave, uma coisa pequena, e vai até lá, e projeta toda uma tecnologia complicadíssima para que isso fosse possível. Só o ter que arrancar da gravidade da Terra, uma tecnologia tremenda, o início, esse foguete poderoso que vai queimando enorme combustível em etapa e vai soltando os tanques conforme vai rompendo com, então, o poder de atração da Terra. E aí impulsiona dando volta na Terra para depois ir. E uma pessoa da área me disse uma vez, lembra-se que para nós, na nossa limitação, o caminho mais perto para a Lua é sempre uma curva, não há como fazer de forma reta. Enfim, chegam até lá, um módulo fica rodeando a Lua, um se separa, desce, volta outra vez, encontra num ambiente onde as coisas são todas diferentes, a gravidade é outra, não há atmosfera, enfim, uma coisa tremenda. E esse sujeito pequenino que é o ser humano faz tudo isso e mais, retorna à Terra numa ciência também colossal, esse retorno até a Terra. Esse é o ser humano. O ser humano é espetacular. Você pode olhar em volta, e você não vai encontrar nada que se aproxima do ser humano. Há toda uma conversa aí de igualdade, incluindo os animais, etc. Mas a verdade é que há um abismo enorme, intransponível entre o ser humano e tudo mais que nós encontramos por aí. Seja inorgânico, seja orgânico, seja animais. É terrível, é tremendo o ser humano. E aí está este sujeito espetacular. E dois, então, aqui representantes, os primeiros, Aldrin e Armstrong, descem à Lua. E quando Armstrong dá o seu primeiro passo fora do módulo lunar ali, para pisar pela primeira vez em solo lunar, ele diz a frase que se tornou célebre: um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. E verdade. Um pequeno salto para um homem, parecia apenas mais um passo de um ser humano. Com aquelas pernas que andou aqui, andou lá um passo. Mas um grande salto para a humanidade. Tremendo ser humano, tremenda humanidade. Mas, depois de retornar em pouco tempo, Armstrong e Aldrin estavam divorciados. Os astronautas e todos os outros da missão Apollo eram pessoas jovens, inteligentes, fisicamente muito bem preparados, bem casados, esposas belas, 2, 3 filhos, casa em ordem, e agora Armstrong e Aldrin divorciados. Em 2009, aconteceu em Houston, que é a cidade onde eles eram treinados e onde ficava o centro de comando espacial. Houve um reencontro das esposas dos astronautas que participaram do projeto Apollo, as diversas viagens à Lua. Nesta ocasião, 10 compareceram, agora já por volta dos seus 70 anos de idade. 10 para este reencontro. Das 10, 7 haviam divorciado dos seus esposos, astronautas que foram à Lua. O que acontece? O que acontece? Algo está profundamente errado. Este ser humano espetacular, tremendo, capaz e ousado o suficiente para inclusive ir à Lua e voltar,
não consegue viver com o seu próximo, num acerto, nem mesmo com o seu cônjuge, com que teve família, formou família e teve filhos. Como explicar isto? Como explicar isso? Como um ser espetacular como o ser humano é, não consegue acertar sua vida dentro da própria casa. Consegue ir à lua e não consegue viver no seu lar. O que acontece com esse ser humano? A palavra de Deus revela. O livro das origens nos aponta o problema. Onde está a questão? O ser humano perdeu a sua condição relacional. Sim, o ser humano, você, eu, todos, ainda que sejamos esta criatura que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou tudo, mas não falou isto sobre mais nada a não ser o ser humano. O único criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, o ser humano é espetacular. É único. Este é o livro das origens, sim, mas que vai dizer não somente como o ser humano foi formado e porque ele é espetacular, mas também porque ele perdeu a condição relacional. A palavra de Deus fala a você nesta noite. Você, ser humano, que perdeu a condição relacional, fala a você nesta noite, recupere a condição relacional. É possível recuperar a condição relacional. Você não precisa sofrer os danos de não ter a condição relacional. Você não precisa ficar colhendo os cacos do desastre de não ter a condição, ou advindo do fato de você não ter a condição relacional. Deus pode dar a você, a palavra de Deus pode dar a você, ainda hoje, a condição relacional recuperada. Deus pode fazer isso na sua vida. Então, recupere a condição relacional. É o chamado da palavra de Deus para você, o seu coração, a sua vida nesta noite. Recupere a condição relacional, condição perdida ao descartar Deus. O que aconteceu lá, o que o livro das origens nos diz sobre o Éden. Adão e Eva colocados no Éden, os nossos pais, a nossa origem. Lá, Deus foi descartado e isto entrou para o coração humano e permanece. Deus foi descartado. Agora vamos lembrar que Deus é este. O mundo fala de Deus, há religiões e religiões falando de Deus. Aqui é o Deus revelado, o verdadeiro e único na palavra. O Deus que então veio se tornar conhecido ao ser humano que o descartou. Revelado na palavra. Que Deus é este? Nós encontramos nas Escrituras um mistério que nos diz que Deus é trino. Segundo a palavra que se cunhou para tentar descrever esse mistério e essa realidade de Deus, que nunca vamos conseguir esgotar plenamente. Deus é trino, ou a palavra que os teólogos cunharam para buscar refletir os diversos ângulos de Deus na palavra de Deus. Qual é o termo dos teólogos? Trindade. Deus como trino, como trindade, é a referência, a essência, a origem do relacional. Há religiões falando de Deus? Sim. A palavra de Deus, o cristianismo, a fé em Cristo fala do Deus único, o monoteísmo e não o politeísmo. E há religiões que falam do monoteísmo também, de um Deus único, por exemplo, o islamismo. Porém, não falam de um Deus trino, um Deus único, solitário, totalmente solitário.
Um Deus mais parecido com o que Aristóteles, o filósofo, chamou de o movedor imóvel, impassível, sem um relacionamento. As Escrituras nos apresentam um Deus trino. Nós lemos aqui em Gênesis, já no início, algumas colocações interessantes. Deus criou, Deus, o único, criou os céus e a terra. Mas fala-nos do Espírito de Deus, pairando sobre a face das águas. E aqui no capítulo 3 nós não lemos, mas é introduzido a semente da mulher. A semente da mulher. E que vai se tornar claro através da história da salvação desenrolada na palavra de Deus, que se trata de Jesus Cristo. E quando o ser humano é criado, o texto coloca este verbo no plural, uma pessoa plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. E nós vamos encontrar através da Bíblia e a história da salvação através dos séculos e em Jesus Cristo. E no ensino apostólico após Jesus Cristo, então, o Deus único, mas trino. Os teólogos definiram bem, no latim falavam e falam numa una substantia e três personae, e fica muito claro para nós do português, língua latina, uma substância e três pessoas, uma essência e três pessoas. Um Deus que segundo as Escrituras, diz o apóstolo João, na sua primeira carta, um Deus que é amor. É amor. Ele usa o verbo ser aqui, Deus é amor em si, na existência. Ele não diz Deus tem amor, é um atributo dele, uma qualidade de Deus ser amoroso. Certamente que ele tem essa qualidade, mas porque primeiro, não porque ele tem este acessório, mas porque a sua essência, a sua pessoa é amor. Como? Um solitário não pode experimentar, vivenciar amor. Somente um Deus trino. Então, na essência única de Deus, encontra-se esse mistério da Trindade, onde é possível vivenciar comunitário, então o amor, o relacional. Por isso nós vamos encontrar em Deus a origem, a referência relacional. E então, inclusive, o padrão de amor. Amor não é mera especulação, sentimentalismo humano, mas vem de Deus, que é a fonte, a essência, é em si todo o amor. E aí está então esse Deus que cria o ser humano. E o que acontece? Deus relacional cria o ser humano à imagem e semelhança dele, então cria também um ser relacional como ele é em si mesmo. E por isso cria esse ser com capacidades, essências que diferem de tudo mais. Aí está um fruto que torna o ser humano significativo. O homem diante de Deus pode andar com Deus, se relacionar com Deus, harmonia total. E Deus cria então uma mulher. E agora homem e mulher se relacionando na presença de Deus, se relacionando com Deus, mas é preciso não tocar no fruto, porque tocar no fruto seria o quê? Seria dizer não a Deus, seria dizer Deus não será mais Deus na minha vida. A tentação vem com uma força tremenda. O dia que vocês tocarem nesse fruto, vocês serão como Deus, diz o texto. Como Deus sereis ou serão. E aí então o ser humano toma esse passo. A atração de não precisar ficar na dependência de Deus, de não reconhecer constantemente e plenamente quem Deus é, foi muito forte. O fruto se tornou muito atrativo.
E a mulher e o homem comem do fruto. O que é que eles fazem nesse momento? Nesse momento eles rejeitam Deus, eles descentralizam Deus, eles rompem com Deus, eles se desconectam de Deus. O grande rompimento, o grande estrago na condição relacional. Porque perdeu a condição relacional maior, que era com Deus, o seu Criador. A bomba nuclear, espiritual, explodiu ali e o estrago foi tremendo. O descartar de Deus levou à perda da condição relacional e isso marca o ser humano. Deus é a grande conexão. É a grande conexão. O maior relacionamento que um ser humano pode ter não é com outro, é com Deus, o seu Criador eterno. Que relacionamento tremendo, poder se relacionar com Deus. Mas é através desse relacionamento, então, que também vem a condição para o relacionamento com o seu semelhante. E aí estão as duas dimensões. Alguém já falou que a cruz de Cristo expressa isto com as suas linhas geométricas. Os braços que se abrem e a haste que sobe ao céu. Quando interpelaram Jesus sobre o maior mandamento, ele deu dois. O primeiro diz ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, disse ele, amarás o teu próximo. A grande relação com Deus foi perdida e a relação com o próximo sofre, e sofre muito. Foi perdida pelo descartar com Deus. E agora, então, a condição relacional é complicada, é difícil. Ainda que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, tenha condições espetaculares, habilidades espetaculares. Mas o relacional, que é uma dimensão espiritual, está prejudicada, é profundamente prejudicada. Um drama do ser humano, e na luta dos entendidos intelectuais, está o equilibrar entre individualidade e coletividade ou comunidade. E nós vamos encontrar o ser humano não conseguindo o equilíbrio disto. Nas teorias políticas, isso é muito comum. Ou se vai para um lado, então se levanta um individualismo tal que a experiência comunitária se torna deficitária ou até impossível. Ou então se levanta a coletividade, a comunidade, num ponto tal, numa exaltação tal, que o indivíduo se perde, é anulado, é prejudicado. Isso acontece, por exemplo, nas teorias marxistas. Esse desequilíbrio. Vem então a ideia de comunidade, o que vai acontecer? Um poder totalitário, onde o indivíduo passa a ser subserviente à comunidade e ele praticamente é anulado. E aí o ser humano então vive a sua existência desta forma. Inclusive na comunidade matrimonial, que era de Adão e Eva. Há uma exaltação hoje do individualismo tal que a comunidade conjugal não se torna possível. A minha felicidade é a conversa, por exemplo. Buscar os meus interesses. E daí por diante vai o ser humano. E aí então o conjugal fica inviabilizado. Como equilibrar essas duas coisas? Um drama humano. E aí então é que vem a pessoa de Deus. A pessoa de Deus é que equilibra isto e torna possível preservar o valor, a dignidade do ser humano, enquanto viabiliza também a dimensão comunitária equilibrada, e as duas então permanecem no equilíbrio criativo e construtivo. Sem Deus isso não é possível, e o problema é terrível. Sem Deus
não há referência para a justiça. Não há como se fazer a comunidade sem justiça. E justiça hoje em dia é um conceito aleatório, depende do que a tendência cultural e como a comunidade decidir, isso é justiça. Justiça fica então reduzida ao quê? Ao nada. É uma questão de gosto cultural e comunitário. Algo que flutua e ninguém sabe o que é amanhã. Como vivemos uns com os outros sem uma colocação de justiça estável, objetiva? Somente a partir de Deus isso é possível. Mas é preciso também o quê? Para vivermos juntos? Amor. Amor, e aí nas suas diversas dimensões. Temos o amor comunitário, naquele princípio que eu já citei que Jesus se refere: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou então não há comunidade. Este olhar para o outro em consideração, em respeito, porque ele é uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus, assim como eu fui criado. Temos valores inerentes nós dois e precisamos nós dois nos olharmos desta forma: justiça e amor possível. E depois, inclusive, o amor conjugal se torna possível também. Enfim, Deus propicia e preserva individualidade, comunidade, justiça e amor. E sem ele, a humanidade então navega no mar da história sem rumo e sem direção. Por quê? Porque o descartar de Deus aconteceu. Foi perdida a condição relacional. Lá estava no jardim do Éden, Deus, Adão e Eva, a primeira comunidade, a comunidade basilar da história da humanidade, da existência da humanidade. Por isso que o diabo hoje ataca isso aí, quer confundir isso, virar do avesso, acabar, detonar com qualquer ideia clara do que é essa comunidade. É a primeira, é basilar, é de onde a humanidade vem, criação de Deus. Bem, mas lá está esta primeira comunidade, a comunidade das comunidades, homem e mulher constituída em matrimônio, e Deus. O que é que nós encontramos aqui? A comunidade de dois no matrimônio? Não! No projeto original, comunidade somente há três: Deus, homem e mulher, andando juntos, vivendo juntos. Chega o dia em que o homem e a mulher dizem o quê? Não a Deus. Perdem o relacionamento com Deus, descartam Deus. O que resulta disto? Adão e Eva olham para o outro e dizem: será somente nós dois? Não. A comunidade de três desaparece e o que sobra é um. É um. Sim, Adão estava ali, Eva estava lá. Mas o que nós encontramos quando Deus vem questionar o que aconteceu? Deus brada lá: onde está você? Os encontra escondendo, e eles precisam se cobrir um diante do outro e diante de Deus. O que acontece? Um desacerto. Estão num desacerto tremendo, um com o outro, precisam se proteger um do outro. E na hora que Deus questiona, começam a apontar de dedo. E Adão diz o quê? Quando Deus questiona: o que é que você fez? Você comeu do fruto. Foi a mulher. E foi essa mulher que o Senhor me deu. E agora, não somente aponta o dedo para a mulher, a sua esposa, mas tem a ousadia de apontar o dedo para Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Como viver nesse desacerto? Se Deus não está presente, então a condição relacional vai embora e o desacerto toma conta. E o ser humano é relacional ainda sim, mas sem a condição necessária. E ele busca, ele gravita buscando o relacional, em torno do relacional, mas sempre com sofrimento, desacerto. Recupere a condição relacional. Ela foi perdida pelo descartar de Deus. Isto aconteceu em Adão e Eva, aconteceu na vida de todo ser humano, aconteceu no seu coração. Você precisa examinar
O descartar de Deus é uma verdade. Um crer em Deus aqui e ali, isso acontece. Mas Deus, como Deus realmente na vida humana, foi descartado. Recupere a condição relacional. Condição danificada pelo reinar do egocentrismo. O que é egocentrismo? Surge esse termo ego, que tem sido muito usado ultimamente, trazido para a nossa língua. Ego. E o que é o ego? Há explicações diferentes, depende da teoria psicológica, etc. Mas, principalmente, se refere ao eu, à minha pessoa, ao indivíduo, o ego. O ego. Egocentrismo, o que é isto? É uma visão de mundo de vida centralizado à minha volta. Eu sou o centro, o meu ego é o centro. Egocentrismo. A tentação disse, a serpente fala, vocês serão como Deus. E aí então entra o individualismo, perdendo a dimensão comunitária 3, em que envolvia Deus. O que acontece? Sobra o individualismo. Por quê? Por quê? Enquanto Adão e Eva não tocavam no fruto, o que é que eles estavam dizendo? Pela manhã, Adão saía para o trabalho, passava pela avenida Jardim do Éden, lá estava o fruto. Que belo fruto. Mas há frutos à vontade aqui. Podemos comer de tudo. Há o que fazer aqui, me ocupar, criar, inventar, progredir. Não preciso do fruto, mas esse fruto é bonito. Bem, Deus disse, não toque, vamos em frente. Vamos trabalhar. Eva ia para o supermercado, passava pela mesma avenida. Lá estava o fruto. Mas que fruto belo esse. Deus disse, não toque. No supermercado nós temos todos os frutos outros lá. Não precisamos deste. Dia dentro, dia fora, Adão e Eva, através da expressão concreta de não tocar no fruto, estavam dizendo o que no seu coração? Deus é Deus sobre a minha vida e existência. Ele é quem diz o sim e o não da minha existência. Ele é que estabelece a verdade e a falsidade. Ele é o centro. Toda vez que Adão e Eva não tocavam naquele fruto, eles estavam o quê? Fazendo? Relacionando com Deus como Deus. Eles estavam reconhecendo a glória de Deus sobre eles. Eles estavam em vida prática, cultuando a Deus, glorificando a Deus. Há 3. A partir dos corações individualmente, sim, mas há 3. Deus acima de tudo, acima deles. Agora eles tocam no fruto. A tentação é, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês vão estabelecer o bem e o mal. E Deus então não estará mais no centro. Opa! Tocamos no fruto. Deus sai fora de cena, ou se ele fica na cena, ele não fica mais no centro. Tocamos no fruto, seremos como ele. Há um problema agora. O ser humano criou um problema grande. Deixe-me dizer, criou o maior dos problemas que ele pode encontrar. Há problemas enormes no mundo, mas ele ali criou o maior de todos. Qual é? Qual é? Agora há um centro vazio na perspectiva humana. Qual é o problema do centro vazio? Quem é que vai sentar nesse trono e ficar no centro? Não é mais Deus. Quem então? Quem? Adão, Eva, por favor, sente no trono, eu fico aqui debaixo. Não, Eva, numa grandeza tremenda. Não, Adão, senta no trono, eu tomo lugar de criatura, você de criador, você é o centro das coisas.
Desde aquele dia a coisa ficou complicada. Olha para mim, eu olho para você. O centro está vazio. Quem vai sentar no centro? Quem vai ser o centro? Está vazio? Está. Você, de forma nenhuma. Já que está para disputa, eu vou sentar no centro, é claro. Você vai me servir. Você vai me glorificar. Eu me entendo por Deus agora. E aí está o ser humano agora marcado pelo egocentrismo. A condição relacional totalmente danificada pelo reinar do egocentrismo. Vai à lua e volta e não consegue viver na sua casa, marido e mulher. Alguém vai ocupar esse centro se Deus sair fora. E sabe, não vou deixar você estar lá, eu vou estar lá. E agora então relacional, marcado, regido pela constante busca do egocentrismo. O ser humano luta pela dimensão comunitária. Está nele, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é interessante ver os esforços políticos e até econômicos nessa direção. Nos nossos dias, há expressões como globalismo, internacionalismo, é uma marcha desses dias, especialmente na proposta neomarxista. Nós, como cristãos, certamente nós lutamos pela paz do mundo e precisamos, mas quando se fala em internacionalismo é muito mais do que isso, é que o ser humano vai construir o seu reino ideal pelas suas próprias forças na face da terra, e por isso é fadado ao fracasso. É fadado ao fracasso, porque há o egocentrismo no coração humano. Se um poder central se estabelece, esse poder central vai querer ser Deus. E logo então a dimensão, a ideia de comunidade se torna opressiva do indivíduo, e aquele equilíbrio então de novo é problemático. Por isso nós trabalhamos com uma vida humana onde é preciso haver um checar de poderes. Por isso que a proposta democrática exige 3 poderes, não pode ser um só. Porque senão logo surge o totalitarismo. É preciso lidar com o egocentrismo, um desastre no ser humano, mas se é assim nas questões mundiais, nas questões de nação, é assim dentro da própria casa, é assim dentro do próprio matrimônio. O egocentrismo atrapalha, danifica o relacional. Então, nesta noite, eu convido, a palavra de Deus recupere a condição relacional. Recupere essa condição relacional, essa que foi intoxicada pela entrada do mal. A grande tentação, sereis conhecedores do bem e do mal. O que é isto exatamente? O bem e o mal. O ser humano foi levado a pensar que ele seria aquele que poderia lidar com a questão do bem e do mal e estabelecer os seus princípios. E o que acontece? Acontece é que ali o ser humano entra num território para o qual ele não estava preparado e não tem condições de viver e existir. Ali então surge a origem e o domínio do mal. Por quê? Porque naquele momento, quando Deus é descartado, o egocentrismo entra, a ausência de Deus. O que é o mal? O mal é a ausência de Deus. Quando se descarta Deus e o ser humano então cria esta ideia de que Deus pode ficar ausente, o mal toma conta. O bem é real. O bem vem de Deus, está em Deus. O mal é esta ausência de Deus. E aí então toda a intenção, todo o caminhar humano é problemático. Deus, enquanto aquele que estava no centro, e o ser humano olhando para ele e o glorificando, o ser humano estava sempre andando no caminho do bem. Quando ele descentraliza Deus, sobra o mal intoxicando o seu ser
e então os relacionamentos. O que entrou ali? Você vê Adão e Eva, o problema todo ali. Entrou o quê? Entrou a má intenção, entrou a desonestidade, entrou a manipulação, entrou a acusação, entrou a transferência de culpa e responsabilidade. Entrou a libertinagem, a proposta de poder olhar o outro como meu objeto. Adão e Eva têm dificuldade até entre eles dois como casal agora. Eles fazem suas vestimentas, proteção. O ser humano e o relacional está intoxicado pela entrada do mal. É preciso recuperar a condição relacional. Recupere a condição relacional. Essa condição é empobrecida pela ausência da transcendência. Adão e Eva viviam juntos, mas diante de Deus, aquele que era o Criador, isto é, além da criação, além deles, transcendendo a todos os limites e finitudes que o ser humano e a criação conhece, eles viviam na presença do Deus eterno, do Deus soberano, o Deus criador. É ali, quando Deus é descentralizado, o egocentrismo toma conta, o mal intoxica todo o relacionamento e o indivíduo. Eles vão do sublime para o mero pragmatismo, utilitarismo, instrumentalismo. O relacionamento humano, a existência humana, não mais para o sublime, o eterno, o bem, a luz, mas agora apenas uma questão de acerto. O que é bom para mim, para você, vamos fazer aí um acordo, a gente vai tentar caminhar junto porque é um bem comum, e a hora que não for mais bem comum também eu descarto você. Isto assim no geral, na humanidade e dentro do próprio matrimônio, do sublime para mero pragmatismo, mero utilitarismo. Aliás, no estudo das ciências humanas, o matrimônio e família inclusive é visto desta forma, mero pragmatismo. Não há um andar na presença do sublime. A família, o matrimônio não é uma experiência diante do sublime, do eterno. É apenas um acerto de sobrevivência social, econômica e daí por diante. Então, a condição relacional foi totalmente empobrecida pela ausência da transcendência. A perda da referência da justiça e amor. O que sobra entre nós? Se justiça é algo aleatório, se amor é apenas uma questão física, o que sobra para nós, inclusive dentro de casa? Perda dessa referência de justiça e amor. Relacional totalmente empobrecido, ausência daquele que é transcendente. Agora o relacional isolado da eternidade de Deus. O meu andar com você, o seu andar conjugal, é meramente um acerto temporal e humano. Temporal, quantas coisas derem, quem sabe a vida toda. É um acerto entre nós aqui, seres humanos, conforme nos interessa. É somente isto. Não há o sublime do eterno de Deus. O nosso relacionamento não é mais na presença dele e juntos com ele. O meu andar não é um andar com Deus em meus relacionamentos. O que sobra? Sobra o imediatismo. O que é conveniente para nós agora, ou para esses anos de vida neste mundo, é só isto e acaba por aqui. Sobra uma conveniência. É interessante para mim. Os relacionamentos familiares, conjugais também são assim. Uma questão de conveniência. Sobra o quê? O oportunismo. Se há o egocentrismo, sempre o oportunismo, olhando o outro como um oportunismo, uma forma de tirar uma vantagem, um benefício próprio, quem sabe. Esse empobrecimento terrível, o relacional ficou banal.
Perdeu o sublime. Perdeu o sublime. Recupere a condição relacional que foi empobrecida pela ausência da transcendência. Deus, recupere a condição relacional reencontrada pela mediação de Deus. Deus vai chamar Adão: onde está você? E esse grito ecoa através dos séculos e milênios, e ainda hoje ecoa no ar. Você consegue ouvir? Onde está você? Deus grita, brada e pergunta, procurando por você. Lembre-se que o reencontrar da condição relacional através da mediação de Deus é uma iniciativa divina. Adão e Eva tiveram uma iniciativa, sim. Qual foi? Pé na estrada. Esconderam atrás das árvores. Quem é que procura quem? Um se esconde, um foge, o outro vem gritando: onde está você? Deus procura por você. Deus quer um relacionamento com você. E você precisa do relacionamento dele. Ele pode viver muito bem sem o seu relacionamento, mas você não pode viver sem um relacionamento com Deus. Você perde a condição relacional, você fica empobrecido, você vive o pior, e as pessoas à sua volta também. A iniciativa divina é necessária, porque o coração humano rompido com ele, foge dele, não quer estar com ele. Mas a iniciativa também de Deus é adequada, é o que nós precisamos, quando pensamos em nós como indivíduo, e a nossa condição relacional então. Essa intervenção de Deus, esse grito de Deus, não para vir liquidar o homem e a mulher que ele criou. Essa intervenção e esse grito que vem procurar o ser humano para tratá-lo, sim, vai fundo, onde o ser humano errou, trazer à tona o que é que você fez. Deus confronta, mas faz com o fim de resgatar o ser humano e trazê-lo de volta para si mesmo. A intervenção graciosa de Deus, enquanto Adão e Eva estão no desacerto, é a mulher que você me deu, e ali os dois se protegendo com uma cobertura, enquanto os dois estão com justificações ou justificativas. É a serpente, é a mulher. Enquanto estão com acusações, apontando o dedo, vem a intervenção graciosa de Deus para tirar o ser humano desse buraco onde ele se meteu, e onde ele sofre individualmente e não consegue vivenciar a condição relacional. A graça de Deus, o chamado que vem de Deus, porque ele é gracioso. Onde está você? Mas também a provisão vicária. Diz o texto que Deus preparou uma outra vestimenta para o homem e a mulher. Pensaram que podiam com as suas próprias mãos construir algo que os colocaria em condições de estar na presença de Deus quando eles são achados. Nos méritos próprios, no esforço humano, sereis como Deus, nós temos condições de resolver o problema. Vamos fazer aqui então as roupas de figueira, uma saia, cobrir cintura para baixo, segundo o termo. E Deus acha-lhes essa condição, onde o esforço humano, a obra humana não pode cobrir nada. O ser humano devedor, em falta. E Deus vem com esta vestimenta feita de peles de animal. Pele de animal, cordeiro sacrificado, para que eles pudessem estar em ordem diante de Deus, e aponta para o grande cordeiro que viria. Esta roupa e este cordeiro sacrificado para esta roupa em Adão e Eva é uma sombra da realidade do cordeiro que viria e seria sacrificado em nosso lugar, para que pela sua morte nós pudéssemos estar perdoados diante de Deus para sempre.
e outra vez podemos nos relacionar com Ele. Seres humanos fracassados, rompidos com Ele, seres que descartaram a glória de Deus em suas vidas e procuram os seus próprios caminhos, comem do fruto toda hora, mas agora em Cristo há o perdão. O Cordeiro foi sacrificado para que pudéssemos nos apresentar na presença de Deus e nos relacionarmos com Ele, hoje e para todo sempre. Sacrifício vicário, isto é, substitutivo. Cristo morreu em meu lugar, como aqueles animais morreram para cobrir Eva e Adão. Deus é que tinha que fazer essa roupa. Adão e Eva não podiam fazer por si só. Cristo na cruz é a solução. Não há religiosidade, não há caridade, filantropia, não há técnicas espiritual, não há fórmulas espiritualistas que podem lhe cobrir diante de Deus. Você precisa de um reencontro com Deus. E isto é possível somente na iniciativa graciosa dele, e ele faz em Cristo Jesus. E a partir do recuperar o relacional com Deus, é que você vai ter condições de trabalhar e construir o relacional com o próximo. Talvez até alguns matrimônios sofrendo nesta noite porque precisam olhar para o Senhor. Precisam lembrar que não é a dois sobre egocentrismo, sobre encrenca. Tem que ser o relacional, só é possível de verdade, de forma saudável, se for a três. Eu, você e Deus. Nós marchamos juntos diante do sublime, do transcendente, do eterno. Isso aqui entre nós dois não há mera conveniência sociológica de sobrevivência. Isso aqui é uma obra divina, eterna, vivida diante daquele que é eterno. O casamento eterno, por exemplo, certamente que não, a Bíblia diz que não, é somente para esta vida, mas o que nós vivemos juntos como matrimônio diante do eterno, essa ação está diante daquele que é eterno para todo sempre. É preciso recuperar a condição relacional. O sofrimento é muito grande pela falta dela. A humanidade hoje agoniza nisto. No seu individualismo quer criar comunidade. E o que nós vemos é um desastre. A arrogância humana achar que pode construir por si mesmo. Enquanto o ser humano não se render à graça de Deus com humildade e aceitar a vestimenta que Deus provê, vai continuar sofrendo. Mas você não precisa participar dessa miséria. Em Deus você recupera a sua condição relacional. E Deus quer fazer isso nesta noite. E Ele pode fazer se você clamar por Ele em Cristo Jesus. Ouça a palavra. Ouça a voz do Espírito. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor.